Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver como aplicar textura no nosso shader, né, para o nosso modelo ficar com as cores do jeito que a gente quer realmente. Só para iniciar um pouco a conversa, se a gente fosse associar vários materiais, por exemplo, vamos pegar um material aqui, esse primeiro. Se a gente fosse associar vários materiais nele, a gente poderia associar por face. Digamos que eu selecione aqui algumas faces e queira colocar essa parte aqui dessa face como púrpura. Aí eu venho aqui, seleciono uma linha de faces, eu coloco ela amarela e assim vai, tá? Eu poderia colocar esse, opa, ficou um aqui a mais. Vamos arrumar. Eu quero toda essa tampinha aqui como púrpura. Vamos dizer, isso daqui é uma maneira bem simplória de se fazer coloração num modelo. Eu posso associar sim por faces, igual a gente está fazendo aqui, mas isso não é muito ideal para a gente não, porque de repente, se a gente quiser no nosso personagem que a textura venha um pouquinho mais aqui, aí a gente tem que ter uma outra linha aqui de edge para tem que mudar a modelagem para que a cor compense certinho aqui, e ele também não faz degradê de uma cor para outra, ele fica uma cor chapada, né? Ele tem ou ele é amarelo ou ele é azul, ele não tem um degradê entre uma cor e outra, tá? Então, o que a gente vai fazer para isso tudo funcionar? É o que eu vou introduzir vocês a ideia de que a gente pode usar texturas no nosso modelo. Então, no caso, eu vou criar aqui uma nova bolinha. Vamos dizer que aquela ali é a nossa bolinha. Eu vou adicionar um material para ela. No caso, vamos trabalhar com um novo Lumber, por exemplo, tá? Associar um novo Lumber. Eu vou chamar esse Lumber aqui de test texture material, ok? Ah, olha só, eu escrevi aqui um parêntese e depois eu escrevo material. O Maya não aceita esse parêntese, então quando eu der Enter ele vai substituir por underscore, ok? É uma coisa que ele ajuda a gente. Então, esse material aqui eu vou associar nesse carinha, já está associado. E aqui, ao invés de eu só clicar e escolher uma cor, eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó, e pedir um quadradinho que tem aqui, ó, como se fosse um joguinho de xadrez, ok? Se a gente clicar nele, ele vai mapear para a gente alguma coisa que entra nesse canal de color. Alguma coisa que a gente pode mapear aqui, ele nos dá uma lista enorme de coisas que a gente pode pedir aqui para ser mapeado. Entre elas, as mais importantes são o checker, por exemplo, que é uma textura já pronta. O cloth também é uma textura já pronta que a gente mexe nos valores para colocar maior ou menor o espaçamento entre um e o outro, o fractal também, o grid também. Eu vou apresentar eles para você agora e depois a gente vai estudar com mais calma o file, que é quando a gente busca um arquivo externo do Maya para funcionar aqui como textura de 2D, ok? No caso, eu vou pedir aqui, por exemplo, para início da conversa, um checker. Se eu pedir aqui o checker, olha lá o que acontece. Ele vem aqui uma coisa no nosso Hypershade, que é, eu tenho aqui o meu test texture. No test texture ele tem aqui uma setinha que sai o out color aqui do nosso checker, ele entra no color aqui. Então olha lá, ele tem uma coisa que conecta aqui. Esse aqui não tem mais uma um carinha de color, né? Não tem mais aquele color. Eu posso clicar aqui e não consigo mais escolher a cor. Para eu voltar a escolher a cor, eu tenho que vir aqui com o botão direito em cima do color e pedir Break Connection. Se eu pedir o Break Connection, ele vai deletar essa conexão criada aqui e vai deixar eu usar a cor, mas ele não vai usar mais a textura como a gente quer. Esse Place 2D Texture que ele foi criado aqui, ele é nada mais nada menos uma coisa para dizer, olha, essa textura é mais para cima, mais para baixo, mais para frente, ela repete 3 vezes, repete 5 vezes, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Vamos primeiro mostrar como a gente pode associar aqui, ó, porque a gente associa esse material lá, mas toda vez que a gente tem um material que tem uma textura no Maya, ele não é visto se a gente pedir somente aqui no shading Smooth Shade Texture, ok? Smooth Shade All, desculpe. Ele precisa de uma coisa que a gente chama de Hardware Texturing. Hardware Texture é quando a gente pode vir na nossa viewport e clicar teclar o 6. É a mesma coisa de optar por Hardware Texturing, tá? Olha, se eu clicar no Hardware Texturing aqui, ele vai calcular para a gente a textura que está associada
nesse meu objeto. No caso, eu poderia clicar 4 é o wireframe, 5 é o shading, 6 é a minha textura. Então, olha lá o que ele fez. Ele aplicou no nosso objeto uma textura. E essa textura ela está mapeada de acordo com a topologia do nosso objeto. Só que eu não vou entrar em detalhes como que ela é mapeada agora. Daqui a pouquinho a gente vai ver que ela tem umas coordenadas em x e em y, que na verdade a gente chama de u e de v, quando a gente abre ela em 2D, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Olha só o que a gente pode fazer agora com essa textura. Se a gente vier aqui na textura agora, selecionando ela, olha, tem um shader, né, que está no canal de textura. A gente pode clicar nessa setinha, ele vai mandar a gente para quem é que está conectado lá. Ou então a gente poderia vir aqui nessa nosso painel de Hypershade e saber quem é que é a textura que está aqui. Eu posso clicar nela aqui. Outra forma de selecionar a textura é vir aqui no nosso Textures. Tem uma aba aqui, Texture. A primeira é Materials, a segunda é Textures. Você pode selecionar as texturas que estiverem na sua cena aqui, ok? Então, só para entender como a gente pode conseguir encontrar essa textura para editar ela. No caso, ele habilita para a gente aqui, olha, duas cores. Eba, eu vou selecionar aqui uma cor, por exemplo, vermelhinho, rosinha, e a outra cor, em vez de preto, eu vou colocar um verdinho, porque a gente gosta de cores bem bonitas. Então, a gente seleciona assim um verdinho e um rosinha e mudou a nossa cor. Olha lá, a nossa textura agora ela é bem mais maleável. Essa textura que tem aqui, o Maya mesmo ele é responsável por criar ela. Ele subdivide lá quanto ele precisar desse painel e faz esse balanço para a gente. Agora, essa textura em si, ela tem uma forma de ser criada. Então, no Place 2D Texture aqui, é onde a gente vai falar, olha, eu quero que essa textura, por exemplo, rotacione um pouquinho. Aí vocês vão ver que vai ter uma parte dela aqui que ela está estragadinha, mas a gente não vai rotacionar agora porque não quer estragar. Depois vocês vão entender por que ela está estragando. A gente pode pedir também, por exemplo, um translate dela, para ela mover mais para cima, mais para baixo. No caso, eu vou mover um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Olha lá, se eu entrar um pouquinho, ela vai mover um pouco para cima, um pouco para baixo, e no caso nem alterou nada, tá? Mas deixa eu mostrar aqui, ó, uma coisa legal, que é esse Repeat UV aqui, que é o canal que eu falei para vocês de X e Y, chama UV na hora de mapear a textura, ok? Então ele repete 4 vezes. Se eu pedisse ele para repetir, por exemplo, vamos pôr aqui 7 vezes, 7 vezes desse lado, 7 vezes desse outro lado, olha lá o que acontece, a nossa textura ela fica bem menorzinha. Se eu colocar exagerado, por exemplo, 16 e 16, vocês vão ver que realmente a textura está bem diferente uma da outra. Isso daqui é super legal, porque se a gente agora seleciona o nosso modelo, olha bem, os nossos polígonos, se fosse para eu selecionar cada polígono desse e associar uma corzinha dele, eu já não conseguiria, porque essa textura está bem menorzinha do que o polígono que eu tinha. Então, ao invés de eu ter uma superfície com muita resolução, muitos polígonos para mim poder associar cada face a uma corzinha de um material, eu venho facilmente aqui num checker, crio o checker, edito aqui a quantidade de repetições que eu tenho no meu checker. No caso, eu quero deixar 12, eu acho lindo 12. Ok, funcionou para mim perfeitamente sem eu precisar editar o meu modelo, porque o modelo é uma coisa, textura é outra. A gente tem que trabalhar na textura de uma forma que a gente consiga colorir o modelo sem precisar mudar o modelo. A gente vai ver que a gente vai mudar o modelo somente nessa questão de UV, que é o próximo assunto da próxima aula. Só para finalizar, o que a gente está falando aqui, tudo isso é a respeito dos canais aqui por exemplo, transparência, color. Então, cada um desses canais aqui a gente poderia entrar com uma opção, tá? Por exemplo, o bump, a gente pode entrar com um valor aqui no bump que a gente vai poder colocar um relevo. O bump, na verdade, é um relevozinho. Ele vai simular como se ele tivesse um relevozinho ali de acordo com o nosso bump. Como se fosse uma coisa de topologia. Branco e preto, sabe aquela coisa do alfa? A gente também pode colocar mais relevo mais alto, mais baixo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente for colorir o nosso fundo do mar. A gente vai ver um pouquinho isso daí. Mais para frente. Calma, calma, calma. Exercitem a paciência. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui no nosso canal é entrar outros tipos de textura. Por exemplo, a gente pode
dar um break aqui, connection, nesse nosso checker, break connection, ele volta ao normal, e eu vou entrar com um outro aqui só para testar. Por exemplo, vou deixar para vocês testarem o cloth, vou deixar para vocês testarem a grid, o noise, isso tudo vocês podem testar. E um legal que a gente pode testar também é o ramp. Olha aqui, o ramp é uma forma de você criar uma textura em que ela tenha dois valores aqui, ó, por exemplo, aqui no caso ele dá só dois valores, mas você poderia criar mais. Olha aqui que legal, eu poderia inverter um no outro, eu poderia escolher a corzinha dele aqui, ó. Eu quero escolher essa corzinha como amarela, eu quero escolher essa daqui como azul e etc. Então vocês já pegaram a ideia de que, olha, eu consigo fazer aquilo que eu estava querendo agora mesmo, olha, colocando uma azul, eu posso clicar aqui no meio e arrastar o azul para lá de novo, olha. Então eu vou criar mais uma bolinha azul aqui. Se eu quisesse mais uma linha amarela, eu posso clicar aqui no meio e arrastá-la para lá, tá? E aí eu teria um outro amarelo aqui, se eu não gostasse muito desse amarelo, poderia mudar ele de uma outra cor. Aí eu faço aqui, ó, toda a suavização do meu material que a gente estava querendo fazer. Se eu não gostei desse roxo, desse rosa aqui no final, clica aqui embaixo, ele sai, ele deleta, tá? Essa cor que você adicionou. E olha lá, aqui agora a gente tem o que a gente estava tentando fazer com o vizinho dele, olha. Aqui, ó, o vizinho dele, vou dar um minimize aqui, ó. O vizinho dele tem uma cor, mas ele não tem o degradê. Esse aqui já tem o degradê. A gente poderia até aumentar um pouquinho assim, ó, a intensidade do degradê para ele ficar mais próximo, tá vendo? Aqui ele poderia colocar uma outra cor, que é aquela ali que a gente estava mexendo, por exemplo, essa, que é a cor do lado de cima. E eu não quero ela com coisas como diz, mais próximo ou mais longo. Então eu posso adicionar outras cores aqui no meio, ó. Então isso eu vou escolher a intensidade do meu degradê, como que faz, como que não faz. Então isso daí já mostra para a gente o potencial de se criar uma textura no Maya, como que ela fica bem mais, dá muito mais liberdade para a gente do que simplesmente trabalhar com os materiais associando cores e associando ele às faces, tá? Para não estender demais, vou parando por aqui, mas a gente vai continuar estudando as texturas no próximo vídeo. Isso aí, valeu!